Queridos irmãos, queridas irmãs, todos os que estão aqui na Catedral de Santana, mas também tantos irmãos e irmãs que nos acompanham de tantos lugares, de perto e de longe, pelas redes sociais. Por isso, neste momento, é tanta gente reunida em torno do altar do Cristo e pedindo a luz do Divino Espírito Santo para esses 7 diáconos eleitos, daqui a pouco serão diáconos ordenados, pensando, agradecendo, que repetiremos com eles o gesto dos apóstolos sobre aqueles primeiros 7 diáconos que foram escolhidos, homens cheios de sabedoria, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. É neste sentimento de muita alegria e gratidão a Deus que saúdo a todos os irmãos e irmãs. Saúdo o reverendíssimo Monsenhor Antônio Robson, nosso vigário geral. Saúdo o nosso caro reitor do Seminário de Filosofia e Teologia, Padre Alexandro Baceto Moreira. Saúdo o pároco da Catedral, Padre Dorival Aparecido de Moraes, o vigário da Catedral, Padre Carlos Duarte Guimarães. E na pessoa desses, saúdo a todos os padres que puderam, com a graça de Deus, comparecer, e também tantos que vieram de outros lugares, amigos, conhecidos, e que acompanharam, que rezaram, que rezam, que apoiaram e que apoiam esses diáconos eleitos. Saúdo a todos os diáconos aqui presentes, diáconos transitórios, diáconos permanentes. Saúdo as religiosas e religiosos, os seminaristas, familiares, de modo muito especial, equipe de liturgia, de canto, autoridades, se porventura façam-se presentes ou representadas. Trazemos todas as nossas intenções. Dona Otelina, paroquiana do Padre Reginaldo, que faleceu hoje em Poá, rezamos por ela. Rezamos pela saúde de todos, de modo muito especial, diácono Geraldão, que passa por um tratamento, candidato ao diaconato para ser ordenado dia 18, futuro diácono Marcos, que será ordenado, mas que também está passando por tratamento. Enfim, pela saúde de todos. E que sintam-se todos acolhidos, saudados nesse momento. Irmãos e irmãs, uma saudação especial para vocês, queridos filhos. Que alegria tê-los aqui. Foram chamados, subiram essas escadas, estão aqui no altar, preparados, com o coração palpitante de todos nós, e logo mais a ordenação. E saudando a vocês, seus familiares. Mais uma vez, quero agradecer a presença dos familiares, todo este apoio, tantos sacrifícios que fizeram e que fazem, mas aqui estão, representando também aqueles que não puderam vir e representando também aqueles que já são falecidos. Pois bem, irmãos e irmãs, de fato estamos muito felizes nesta Catedral de Santana com a ordenação desses diáconos. Transitórios, porque oportunamente serão ordenados presbíteros. É uma grande graça vivenciar toda esta fertilidade vocacional em nossa diocese. Deus tem abençoado com vocações,
com ordenações. Semana passada, Padre Jones, exatamente uma semana. Diácono Jorge, daqui uma semana que vem, Santa Isabel, a ordenação sacerdotal. Tenho acompanhado há anos a preparação desses jovens, e mais ainda estive muito perto deles nesses últimos tempos, testemunhando com que esforço, com que entusiasmo prepararam este momento. Basta olhar a catedral tão ornamentada, basta olhar a presença de todos aqui. Eu vi, testemunhei o carinho, a alegria, o esforço, o cansaço com que prepararam. Experimento nesse momento um sentimento profundo de amizade, de afeto e de paternidade por cada um de vocês, queridos diáconos eleitos. Às vezes estou bem próximo a eles, outras vezes os observo à distância, como um pai que vê os filhos firmando seus passos e aprendendo a caminhar por si. Foi assim que eles foram se preparando. Hoje eu vejo que a expectativa tornou-se realidade. E vejo que esse momento se transforma em esperança. Para mim, para eles e para todos. Para o povo de Deus, para a igreja. Esperança da igreja poder contar com novas forças. Juventude. Com mais trabalhadores na vinha do Senhor. 7 diáconos que sobem, como acabaram de subir, ao altar do Senhor. O número 7 na Bíblia é o número de Deus, um simbolismo perfeito, tal qual os 7 primeiros diáconos, o mártir Santo Estevão e seus companheiros, como ouvimos na segunda leitura, teremos, a nossa igreja diocesana contará com estes 7 novos diáconos. Deus os ajude, queridos filhos, a frutificar o ministério que logo mais recebem e para o qual foram escolhidos por Jesus Cristo, que diz: fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Vocês são chamados por Deus. O profeta Jeremias, na primeira leitura, ensinou que Deus nos conhece, elege, consagra desde o seio materno. É a vocação. Hoje vocês respondem a Deus no primeiro grau do sacramento da ordem. Que assim seja e que em nossa igreja de Mogi das Cruzes cada vez cresça a diversidade de dons, de carismas, de ministérios. Tudo na igreja brota do coração da Santíssima Trindade, que é fonte da vida, das vocações e dos ministérios no seio da igreja. Cada um deles, cada um dos 7, escolheu um lema, um pensamento, que está lá no convite, por sinal. 3 deles se inspiraram na Virgem Maria. Anderson fez referência ao coração materno de Maria, que nos conduz ao Filho Jesus Cristo. Per cor Mariae ad Jesum. Felipe lembra que seguimos Jesus Cristo como discípulos. A Ele servimos como missionários e à sua vontade nos submetemos para não errar, conforme as palavras de Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Vinícius recorda que cultivar uma grande devoção a Maria, ele morou comigo 1 ano e meio, e eu sou testemunha da devoção dele a Nossa Senhora. Ele tem imagem, tem
flor, tem vela acesa, tudo lá no quarto, reza o terço. Significa cultivar esta devoção, significa sermos conduzidos por ela. Sim, conduzidos por ela, por Maria e pela igreja. Leonardo concentrou-se na dimensão mais sublime e oblativa do amor de Deus, que é o amor de Cristo, como único e referencial parâmetro para se conhecer o verdadeiro amor de Deus. Como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Jefferson, nessa mesma linha, completa com o pensamento do apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos impele. Eu sempre repito, impele, não impede nada, impele, empurra. Foi esse versículo bonito que você escolheu. João Lucas cita o pensamento de Santa Teresa d'Ávila. É justo que muito custe o que muito vale. É o tesouro escondido a ser buscado, a pérola valiosa a ser encontrada, citando imagens de Jesus nas parábolas do reino de Deus. É a beleza sempre antiga e sempre nova, para lembrar Santo Agostinho. Luiz Felipe, recorrendo ao Gênesis, na passagem da provação de Abraão, exalta que tudo é providência de Deus. O Senhor providenciará todas as coisas. Confiar na providência divina, Luiz Felipe, irmãos e irmãs, é a grande sabedoria da mística cristã, especialmente dos ministros da igreja. Confiar na providência e seguir as palavras de Jesus, que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo é a primeira e maior referência como homem do amor, caridade, solidariedade e serviço. Ele é o servidor por excelência. E o amor de Cristo se desdobra no amor fraterno na comunidade cristã, reunida para celebrar, como aqui estamos, e dispersa para testemunhar lá fora o que aqui celebramos. A segunda leitura narra que as viúvas gregas estavam desamparadas na comunidade de Jerusalém, ou seja, havia acepção de pessoas. Por isso os apóstolos instituíram diáconos, para que a igreja nunca deixasse de servir às 3 mesas: a mesa da palavra, a mesa do altar e a mesa dos pobres. O diácono é o homem da caridade. Seu coração é o do bom samaritano, presença de Deus rico em misericórdia, presença do Filho de Deus que veio para curar as feridas do coração. Olhos fitos em Jesus os têm aqueles que não desviam o olhar dos que padecem sofrimento, dor, injustiça. Sim, a caridade de Cristo nos impele, aquece o coração e move os pés na direção do próximo. Com mãos generosas, os diáconos se esforçam por plantar, cuidar e colher frutos de evangelização e de missão. Fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e vosso fruto permaneça. Queridos diáconos eleitos, a história de vida e a vocação de vocês se inspiram na mística do infinito amor do Pai, na oblação do seu Filho Jesus Cristo, no exemplo de Maria, a serva do Senhor, e no testemunho de uma igreja samaritana, movida de compaixão e misericórdia. Eu recordo, nesse momento, um pouco da história de vocês. Se fosse recordar tudo, a gente ia ficar aqui muito tempo.
mas algum ponto pelo menos. Considerando que nesses últimos tempos, nesses últimos anos, eu pude conhecê-los com suas qualidades e carismas. De coração quero lhes agradecer pelos laços de amizade que fomos estreitando, pela convivência, pela colaboração e por tudo o que cada um de vocês representa para mim e para a igreja. Anderson veio do Pará, traços indígenas, alma de poeta, chegou e foi marcando presença entre nós. Foi acolhido pelo padre Carlos Duarte, residiu um tempo com o padre Dioclésio e depois foi para o seminário. Padre Dioclésio o acompanha até hoje, como pai, como amigo. E a ele, ao senhor padre Dioclésio, nós somos profundamente agradecidos. Felipe mistura italiano, Vicky, com japonês, Yagnuma. Ele me acompanhou durante um ano nos fins de semana, sempre disponível, piedoso, atento e silencioso, bem ao modo nipo brasileiro. Seu auxílio naquele ano, Felipe, foi-me de grande valia e por isso lhe agradeço de coração. Jefferson veio de Itaquaquecetuba, motivado pela vibração daquelas comunidades. Enfrentou o tratamento de saúde, esforçou-se, venceu e agora marca viva presença pastoral em Ferraz de Vasconcelos, com o padre Orlando, com o padre Alexandre. João Lucas veio de Minas, ficou um tempo conosco, foi fazer uma experiência em outra comunidade missionária e retornou à nossa diocese, sempre se destacando no canto litúrgico com sua bela voz. E nos últimos tempos, auxiliando o padre Rafael, que está aqui ao lado dele, em Itaquaquecetuba. Leonardo, mais introvertido, tem ouvidos mais atentos e olhar mais aguçado. Pude conversar algumas vezes com ele, perceber sua preocupação com a família, com o seminário, com a diocese. Luiz Felipe veio do Rio de Janeiro, apresentado e encaminhado pelo padre Valdecir Gonzaga, que conheço bem, exegeta, professor na PUC do Rio. Com a vivacidade e a perspicácia que lhes são peculiares e a experiência adquirida anteriormente, logo se fez um entre nós. Vinícius é filho espiritual do padre Carmine Mosca. Cadê o senhor, padre Carmine Mosca? Aonde? Está aqui. Ei, padre Carmine, parabéns. Padre Carmine o batizou, fez sua primeira comunhão e o encaminhou para a crisma com Dom Ayrton. Vinícius percorreu sua última etapa de formação de 1 ano e meio, morando comigo e auxiliando-me em tudo, com muita destreza, talento e habilidade. E diversidade, que ele sabe fazer de tudo com a graça de Deus. Em Vinícius, em você, Vinícius, não é fácil, ou melhor, não é difícil, repito, não é difícil perceber as qualidades, inteligência, versatilidade, aquele seu jeito alegre, gosta de cantar, aquele seu jeito mais incisivo de ser. Contudo, convivendo com ele, para além dessas virtudes evidentes, pude perceber também aquelas que são mais escondidas. A sensibilidade, a capacidade de se emocionar e de expressar gestos simples de carinho, de amizade e de afeto. Vinícius, você me ajudou muito
e agora vai ajudar Padre Cláudio Delfino, paróquia Nossa Senhora Aparecida de Brás Cubas. Obrigado por sua amável e agradável companhia e preciosa amizade. Irmãos e irmãs, destes 7 filhos muito queridos, eu digo que de par em par passei a olhá-los com grande admiração e ver neles sinais de generosidade e disponibilidade para servir. Sobretudo, muita fé, muita coragem, muita espiritualidade, muito ânimo, vontade de servir. São pessoas de personalidade, temperamento diferentes, mas todos com capacidade, criatividade e profunda espiritualidade. A eles e a todos nós, deixo 3 indicações para a vida espiritual e ministerial. Primeiro é ter confiança em Deus. Não somos nós, é Deus, a graça de Deus que age. Acreditar no que Deus disse pelo profeta Jeremias hoje na primeira leitura: não temas, estou contigo para defender-te. Segundo, cultivar amizade entre vocês, com os outros diáconos, com os padres, com todos, mas especialmente no clero do qual vocês passam a pertencer. Quando Jesus disse: vós sois meus amigos, além de declarar sua amizade por nós, ele estava interpelando a que sejamos verdadeiramente amigos uns dos outros. Vale a pena o esforço e o sacrifício nesse sentido. A amizade leva a querer bem os outros, a alegrar-se com a felicidade dos outros, pois a amizade e o amor são sempre causa de alegria. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. E um terceiro conselho: que não se esqueçam dos pobres, conforme a orientação que Paulo recebeu dos apóstolos. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre com solicitude, disse Paulo. Queridos filhos, Anderson, Felipe, Jefferson, João Lucas, Leonardo, Luiz Felipe, Vinícius, que vocês perseverem e continuem de fato firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade. Deus os ampare, Deus lhes conceda solicitude em sua tarefa, como rezamos na oração, mansidão no trabalho, constância na oração. Contem com a graça de Deus, a amizade dos irmãos e irmãs e a intercessão de Maria, ela que se une completamente a Cristo, da encarnação até a cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.